Glória a Deus. Vamos analisar, glória a Jesus, pastor Cristiano Leal, a pregação, glória a Deus. E você preste bastante atenção no que ele vai falar, glória a Deus. Que Jesus abençoe, glória a Deus, aleluia, a sua vida que você está escutando. Glória a Deus, aleluia, vendo esse vídeo, glória a Deus. E vamos para o vídeo em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre mente Glória a Deus. cauterizada. Quero que você entenda algo muito importante que Deus tem para a sua vida, em todo o contexto. Romanos, capítulo 12, verso 2. A você que nos assiste aqui online, Deus abençoe sua vida. Se inscreva no canal, deixe o seu pedido de oração, fale para a gente de onde você está nos assistindo. Quem encontrou diz amém. Glória a Romanos, Jesus capítulo Cristo, 12, glória a Deus, verso Salvador, 2, glória a diz assim: Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela Glória a renovação Jesus Cristo, da vossa glória a mente, Deus. para que Analise a palavra de Deus. experimenteis Glória a qual Jesus. seja a boa, Glória a Deus. agradável Aleluia. e perfeita vontade de Deus. Glória a Tome Deus. seu assento e neste instante que a tua mente, teu coração seja tomado cativo para entender esta palavra, esta mensagem tão importante. Queridos, eu quero que você entenda a respeito de mente cauterizada. E quando a gente fala isso, certamente você já teve a experiência de observar alguém que, embora esteja nitidamente errado, fazendo algo contrário até mesmo à natureza humana, Glória a Jesus Cristo. e você Glória a orientar, Deus. Aleluia. aconselhar, direcionar, e mesmo assim a pessoa não consegue entender o que você fala, não consegue discernir o que é certo, o que é errado, porque para ele ou para a pessoa o que ela está fazendo é absolutamente normal ou certo. E isso é sintoma de uma mente totalmente cauterizada, fechada. Por mais que você mostre, por mais que você coloque diante dos olhos dele, ele não vai entender, porque a sua mente está absolutamente cauterizada. E esse é um problema da grande parte das pessoas desse tempo que nós estamos vivendo. A mente das pessoas está cauterizada, fechada, bloqueada, de modo que até mesmo a sensibilidade para um arrependimento não existe mais. E o plano do adversário que nós precisamos compreender, à luz da palavra de Deus, é afetar drasticamente a mente das pessoas, para que não resplandeça a luz da salvação no coração delas. As maiores batalhas que nós enfrentamos estão no campo da nossa mente. As batalhas que nós travamos muitas vezes e que você também trava, está na sua mente. As dificuldades que você enfrenta, os padrões existenciais, os transtornos de ansiedade é fruto, muitas vezes, da sua mentalidade.
E muitos de nós não conseguimos viver o que Deus tem para a nossa vida. Não é por causa do inimigo, mas é por causa da nossa mentalidade. Quando você olha para o povo de Israel, aquele povo era um povo escravo no Egito, era um povo que amassava barro para Faraó para construir, apanhava, vivia de migalhas, e Deus levanta Moisés e diz assim: Moisés, tu vai libertar este povo da terra do Egito. E o que eu tenho para este povo é uma terra que mana leite e mel. Você está vendo, glória a Deus. A Então palavra Deus de tira Deus, o povo aleluia, de Israel do glória Egito a Jesus. e leva a caminho de uma terra maravilhosa e boa, que manava leite e mel. Mas durante o percurso, esse mesmo povo que tem uma promessa de Deus para a vida deles, começa a murmurar e reclamar e se levantar contra Moisés. Sabe o que eles diziam? Que saudade nós temos do Egito. O pão e a carne que nós comíamos lá. É verdade que nós éramos escravos, mas nós tínhamos comida. Perceba que este povo não era mais escravo fisicamente, geograficamente, mas a mentalidade deles ainda era uma mentalidade escrava. A mente daquele povo era cauterizada. De tanto eles trabalharem no Egito, na força da escravidão, eles foram libertos geograficamente, mas a mentalidade ainda estava aprisionada. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mentalidade. Porque o Egito tem o poder de cauterizar a mente da pessoa, e ela entende que mesmo na situação de escravidão, ainda assim está maravilhoso. Mesmo vivendo algo ruim, tá bom. É por isso que muitas vezes quando você, pai e mãe, vai aconselhar um filho ou uma filha, embora ele esteja totalmente errado, para ele é certo. E você diz: será que esse abençoado não enxerga que o que está fazendo está errado? Na concepção da mentalidade cauterizada, você é que está errado. E você vai viver um embate, tentando mostrar para a pessoa que a grama é verde. Porque para ele foi descrito e impresso na sua mente que é azul. E por mais que você tente provar que é verde, ele não vai acreditar. E aí você diz: mas que absurdo. Será que ele não está vendo? Será que ele não consegue entender que não é dessa maneira, que o caminho está errado? Ele não vai conseguir, porque a mente está cauterizada. Então não existe mudança de comportamento se não houver mudança de mentalidade. E porque o inimigo sabe disso, ele atua na mente das pessoas. Ele está num buraco das masmorras e escravidão, mas ele está dizendo: Glória esse é o a melhor Deus. lugar. Ele está acorrentado pelas correntes da escravidão, mas ele está dizendo: tá bom demais para mim. Porque ele não consegue mentalizar que aquilo não é o que Deus tem para a vida dele. Uma mente cauterizada é uma consciência insensível e não pronta a reconhecer os seus erros e se arrepender. É por isso que você, volta e meia, tem embates com pessoas. Volta e meia tem embates com seu filho, com sua filha, com seu marido, com a sua esposa. Porque por mais que seja claro como a luz do dia para você, para ele não vai enxergar, ela não vai enxergar, ele não vai ver.
Porque o mundo, ou ele enxerga as coisas com a lente da mente cauterizada. E para ele está tudo bem. Para ele está tudo legal, Glória a das mil Deus, maravilhas. glória a Jesus. Maravilhas? Glória a Deus. Não, tá tudo bem Jesus pra mim. Cristo salva Aí você e fala, meu liberta. Deus, E você está será que escutando, ele não glória está a Deus, aleluia, enxergando? pastor Cristiano Leal. será que ela não Glória a está Deus, a enxergando? pregação. Que Jesus lhe Por que não abençoe. enxerga? Glória a Deus, o que você Porque está a mente achando. está Comente e glória a Deus, cauterizada, aleluia, nos insensível. comentários. Glória a Jesus. E por mais Que que Jesus você abençoe. mostre, Glória a Deus, por a sua mais que vida. você Que prove, parou para assistir esse vídeo. ele Glória não a vai Deus. aceitar. Ela não vai aceitar. Você mostra na palavra, mesmo assim o rumo é contrário à palavra. E a pessoa toma o seu próprio destino. Porque a sua mente está cauterizada. Perceba comigo o que Paulo diz em 1 Timóteo no capítulo 4. No verso 1 e 2 ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, ou em outras traduções, tendo cauterizado a sua própria mente. Homens de mentes cauterizadas produzem pessoas também de mentes cauterizadas. Se você tem alguém como referência para a sua vida, e este alguém tem uma mentalidade escrava e uma mentalidade cauterizada, naturalmente a sua mente será gerada a cauterização. Você precisa entender que o que Deus tem para a sua vida precisa primeiro ser compreendido na sua mentalidade. Nada muda na sua vida, nada muda na sua casa, nada muda na sua vida espiritual, nada muda no seu casamento, nada muda na sua família, nada muda na sua vida financeira, nada Glória muda a na Deus. sua vida Glória profissional, a Cristo na sua vida Jesus. empresarial, Glória ao se a sua Salvador, mentalidade o Deus estiver que muda histórias. atrofiada, Jesus. cauterizada. Deus precisa libertar esta geração, não no contexto espiritual, claro que sim, mas sobretudo no contexto mental. As pessoas precisam ser libertas na sua mentalidade, senão nada vai mudar. Ele volta a fazer e cometer os mesmos erros, porque para ele o erro está certo e o certo está errado. Não adianta. Você vai jogar pérolas aos porcos. Você vai dar murro em ponta de faca. Porque na mentalidade daquela pessoa, aquilo que ela está fazendo é absolutamente certo e agradável. É por esta razão que as batalhas que as pessoas enfrentam é na mente, é na sua consciência. E o inimigo das nossas almas, descrito na palavra de Deus, ele age na mentalidade das pessoas, com seus sofismas, com suas meias verdades, com suas filosofias e enganos, introduzindo na mente das pessoas o seu padrão ético e moral, até que aquela pessoa seja livre por Deus. Então muitas pessoas têm a sua mentalidade fechada, muitas pessoas têm a sua mente cauterizada pelo pecado, Glória pelo a Jesus. engano, se Glória torna a Deus. insensível, Aleluia. se torna pessoas difíceis de serem instruídas, porque por mais que você instrua, nada vai mudar na vida dela.
Nada vai mudar na vida dele, porque a sua mente está fechada. Pastor, e quando eu encontro alguém assim, é orar e dizer: Deus, liberta esta mente aprisionada e cauterizada. Toca na mentalidade deste homem, toca na mentalidade deste filho, toca na mentalidade, que haja uma metanoia na mentalidade do meu filho, na vida do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, para que ele possa enxergar e compreender aquilo que deve ser feito. Glória a Deus. O texto que nós lemos diz que nós não podemos nos conformar com este mundo. A palavra conformar significa tomar a forma. Então as pessoas ao longo do tempo vai se conformando com os padrões éticos e morais de uma geração totalmente perversa e pervertida. E Paulo está dizendo: não vos amoldeis, não vos conformeis, não tome a forma do mundo. Olha que profundo. Não tenha os padrões do mundo como seus padrões pessoais, éticos, morais e espirituais. Paulo está dizendo: tudo que há no mundo, todo esse padrão, se você tomar, a sua mente será escrava disso. E você vê que nós vivemos um efeito rebanho, um efeito massa. O efeito massa nunca quer a verdade. Sempre vai: todo mundo está indo, eu também vou. Quer um exemplo? Uma professora entra na sala e ela pega uma pasta vermelha. E ela diz: olha, fechou a porta, que cor é essa pasta? Todo mundo falou vermelha. Pois bem, eu quero que vocês digam que essa pasta é verde. Eu vou perguntar a vocês, vai entrar mais alguém na sala, e assim que chegar eu vou fazer esse teste com vocês. Eu vou perguntar a ele a cor da pasta. E então, vocês vão dizer que esta pasta vermelha é... Então o que ela tinha na mão era uma pasta vermelha. Mas ela disse para toda a turma dizer que a pasta era verde. E ela continua dando aula. Entra um aluno atrasado. E aí ela entra num assunto e diz assim: por exemplo, essa pasta aqui. E ela aponta para um aluno e diz assim: que cor é essa pasta? O aluno diz: verde. E você? Outro diz: verde. E você? Verde. E aquele atrasado começa a olhar estranho de imediato, mas logo de pronto começa a achar natural que todo mundo considerasse a pasta vermelha de verde. E depois de perguntar de uma boa parte da turma, chega para aquele aluno que não tinha ouvido a conversa e diz: e você, que cor é essa? Ele: verde. Mesmo ele sabendo que era vermelha, mas como houve ali uma influência de massa, onde todos estavam dizendo que a pasta vermelha era verde, ele foi contra aquilo que estava diante dos olhos dele, para acompanhar uma massa. Se todo mundo está dizendo que é verde, eu também vou dizer que é. E aí vai se destruindo a personalidade mental do indivíduo. Essa é uma das estratégias do inimigo: cauterizar a mente das pessoas a partir de um comportamento ético, moral e espiritual de uma grande maioria. E a pessoa vai nessa mesma onda, e Paulo está dizendo: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Então a Bíblia fala sobre uma renovação da mente
humana. E é a partir desta renovação de mente que há em você, que há em mim, que há em nós, é que nós podemos experimentar o que Deus tem. Escuta, é a partir da renovação mental de cada um de nós que nós podemos experimentar o que Deus tem. Porque Deus não pega coisas novas dele e entrega a pessoas com mentalidade velha. Lembra o que Jesus disse? Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca vinho novo em odres velhos, mas se coloca vinho novo em odres novos, em recipiente novo. Enquanto a sua vida, você carregar essa mentalidade escrava, essa mentalidade obsoleta, essa mentalidade fechada e cauterizada, você não pode experimentar o que Deus tem para a sua vida. Você pode estar achando que está experimentando o que Deus tem para a sua vida, mas você não pode, porque quem tem uma mente cauterizada não pode compreender o que Deus tem e não pode viver o sobrenatural de Deus. Se você quer viver algo extraordinário de Deus, e isso começa a partir de uma renovação da sua mentalidade, e precisa acontecer uma metanoia na sua vida, em você, para que você possa descobrir tudo que Deus tem para a sua vida. E aí Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa glória mente, a Jesus. para Você está vendo, glória a Deus, o pastor Cristiano Leal falando da palavra de Deus. A boa, Jesus Cristo salva e liberta, perfeita, glória a Deus. Jesus Cristo salva, glória a Deus. vontade. Venha para o Nazareno, glória a Deus. Eu só posso A Bíblia está a se cumprir, a palavra de Deus boa, está a se cumprir. perfeita Então você e precisa agradável entregar sua vontade de vida Deus. para Jesus urgentemente, glória a Deus. Depois Corra que para o a minha Nazareno, mentalidade glória é a Deus. renovada. Meu pai dizia: meu filho, quem é do chão não quer colchão. Já ouviu essa expressão? Está dizendo, para ele o natural é o chão. Se você oferecer um colchão, ele se ofende. Então quem é do chão, quem tem a mentalidade do chão, ele não quer colchão. Por mais que você ofereça, ele não vai querer. Então Deus, por mais que queira lhe entregar, você não consegue conceber a ideia do que Deus tem para a sua vida. Você só consegue conceber a ideia do que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para as áreas diversas da sua vida em toda uma totalidade, quando sua mente é renovada pelo Espírito de Deus. Mas enquanto a sua mente estiver cauterizada, você não tem compreensão de absolutamente nada. Então, eu costumo dizer que eu não dou murro em ponta de faca. Eu tento direcionar uma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando eu vi que ele não quer enxergar, eu deixo ele quebrar a cara para lá. Porque senão o doido vai ser eu. Irmão. Você pega isso aqui e diz: meu irmão, isso aqui é melhor para você. É mais em conta. Ele diz: não, o mais caro é melhor. Eu falei: então, passa embora, irmão. Porque se eu insistir, é eu que vou ser o doido. Que eu vou perder tempo. Não adianta. Ele já pintou o mundo dele. Na mente dele aquilo já está totalmente concretizado como uma verdade plena e absoluta. E por mais que você tente, por mais que você queira, vai jogar pérolas aos porcos, que Jesus falou. Jesus falou: vocês não podem jogar pérolas aos porcos. Se você pega a pérola e joga para o porco, ele faz o quê? Ele lambuza nas pérolas, lama e tudo. Porque ele não tem compreensão do que é aquilo. Não adianta. A mente dele não associa. Não tem consciência do que é algo de valor e o que é algo que não tem valor. Para ele tudo é a mesma coisa. Você está entendendo? Então, se você não tem uma mente renovada, o que Deus te entrega, você não valoriza. Porque você não vai discernir o que é algo de valor e o que não é algo de valor. Você não vai discernir o que é algo que é de Deus e o que é algo que não é de Deus. Tudo para você ou vai ser de Deus ou não vai ser. É por isso que tem muito crente quebrando a cara.
Eu disse essa semana, sabe o quê? Eu disse assim, escuta essa aqui e guarda, viu, essa lapada. Essa ideia de Deus falou comigo, nessa ideia de Deus me falou, Deus me revelou, tem muita gente quebrando a cara e se dando mal. Já vi muitos. Não que Deus me falou isso, que Deus me falou aquilo. É nessa onda de que Deus me falou, que Deus me falou, que Deus me mostrou. É que tem gente só quebrando a cara, a família sendo destruída. É desse jeito, irmão. Não, que Deus me falou isso. Falou, irmão? Então lá. Se Deus falou para você, quem sou eu para falar alguma coisa? Vá lá e bebe o copo cheio, irmão. Aí quando vai ver, família está destruída, vida destruída, situação só os frangalhos, porque na mentalidade cauterizada dele foi Deus que falou. Desse jeito. Então entenda que nunca haverá mudança de comportamento se não houver mudança de mentalidade. Entenda isso. A mente não pode estar cauterizada. E Deus te trouxe aqui nessa noite para desbloquear a sua mente, para que você possa viver o que Ele tem para a sua vida. Paulo ainda fala lá em Efésios, no capítulo 6, sobre os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que são dardos inflamados do maligno? São setas que são direcionadas à mente humana, e que só pode ser apagada, destruída a partir do escudo da fé. Você já percebeu que volta e meia na sua mente vem um pensamento que não é propriamente seu? Alguém já teve isso? Eu já tive, irmão. Passou um pensamento na sua mente, você falou, oxe, eu nunca, não tenho essa ideia. Dardo inflamado do maligno. Esse pensamento aqui não é propriamente meu. Você já parou para analisar que quando você se põe a orar, um turbilhão de pensamento de coisas que você tem para fazer vem na sua mente? É como quando você começa a orar, o inimigo fala assim: ei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Olha, fulano está te esperando, Beltrano está te esperando lá não sei aonde. Aí você fala, misericórdia, eu só lembrei agora das coisas, dardos inflamados do maligno. Quando eu oro de Deus, toma minha mente cativa ao Senhor. Toma minha mente, guarda, vai blindando a mente. A mente dos nossos filhos tem que ser blindado, irmão. Deus vai guardando a mente do meu filho, da minha filha, da minha neta, do meu neto, do meu pai, da minha mãe. Vai logo da família toda, né? Porque coloca coisa na mente. E tem uns pensamentos que misericórdia, hein, irmão. Dardo inflamado do maligno na mente. Se você não entende isso, você não se defende. Se você não entende sobre mente cauterizada, você não vive o que Deus tem para a sua vida. Quantas vezes a nossa mente está fechada, a gente não consegue crer no sobrenatural de Deus? Quantas vezes a nossa mente está fechada, cauterizada, que a gente não consegue vislumbrar algo grandioso de Deus para a nossa vida? A gente não consegue, porque tudo passa pela nossa mentalidade. Entenda isso. Assim como o povo de Israel ainda continuava escravos mentais, muitas vezes eu e você continuamos escravos mentais. Deus nos tira de lugares, mas nós não saímos lá. A nossa mente continua lá. Os lugares continuam. Glória a Deus, glória a Jesus, Cristo Jesus, Entenda glória isso. a Deus, aleluia. Você não vai viver o que Deus tem para a sua Glória vida a Jesus Cristo, enquanto Deus você salva e manter liberta. essa Glória a mentalidade Deus, cauterizada. aleluia. Jesus Cristo, Existem glória coisas a Deus, que parecem aleluia, glória a estar Deus. certas para Glória a você. Jesus. Existem coisas que parecem ser de Deus para você, mas não são. A sua mente está cauterizada e você não consegue ver. Entenda isso. Sua mente está cauterizada. Em Tito, capítulo 1, verso 15, Paulo diz:
Para os puros, todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Uma mente corrompida, uma consciência insensível. Deixa eu te explicar algo. Uma pessoa, ela começa a perder a sua sensibilidade e a sua consciência do que é certo e que é errado no passar do tempo. Daqui a pouco ela começa a pecar rotineiramente, de maneira costumada, e ela não se arrepende mais. Ela perde a capacidade de arrependimento. Ela faz o que é errado e ela não vai se arrepender mais, porque a mente já cauterizou. Deixa eu lhe dar um exemplo mais prático. A pessoa, ela mata alguém. É o primeiro assassinato dela. Sabe o que acontece ali? Um turbilhão de sentimentos é desencadeado nele. Ele não consegue dormir. A semana toda ele vai ficando meio atrapalhado. Ele entra em conflito. Até aquilo ali for adaptando a mente dele. Aí daqui a pouco ele mata 2, mata 3, mata 4 e vai se tornar porque a mente já cauterizou. É assim que o inimigo trabalha. A mente já cauterizou. Para ele, agora tanto faz matar 1 quanto matar 10, porque a mente já está cauterizada. Entendeu como é que o inimigo trabalha? Isso eu estou usando um exemplo de algo mais drástico, mas na nossa vida isso acontece. No primeiro momento a gente se arrepende, a gente chora. Meu Deus, eu fiz algo errado. Aí com o passar do tempo aquilo vai se tornando natural. Tanto faz você fazer de dia quanto de noite, à luz do dia, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes. Para você já não tem mais problema nenhum, porque a sua mente já cauterizou. E aí você se tornou insensível a qualquer possibilidade de arrependimento e de constrangimento do Espírito, que a sua mente cauterizou. Mas Deus te trouxe aqui hoje para renovar a sua vida e a sua mente. Em Tiago, capítulo 4, verso 8, diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, ou em outras traduções, de duplo ânimo, purifiquem os vossos corações. Aqui esse autor está dizendo sobre uma mente dividida. Sabe o que significa isso? Pessoas que cochiam entre 2 pensamentos. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer. Isso é um processo também na mente da pessoa. Ele anda sempre dividindo entre 2 pensamentos. E meu pai dizia: meu filho, 2 sentidos não assa milho. Já ouviu? O que os nossos pais estavam dizendo? Você tem que se manter atento e focado em uma coisa só. Se você ficar em 2 coisas, você não faz nenhuma e nem outra. Ele estava falando, em outras palavras, sobre uma mente dividida. Irmãos, como isso aqui é importante para mim e para você? Hoje você vai dizer: Deus, sara minha mente, sara minha consciência, sara a mente do meu filho, do meu pai, da minha mãe, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 17, verso 10, diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo a mente, glória a Jesus, ou em outras traduções, os glória a pensamentos, Deus, aleluia. e isto Você para está dar vendo a que o cada vídeo está acabando, segundo as glória a suas Deus.
Glória a Jesus, se você não deixou o like, não se inscreveu, glória a Deus, faça nesse momento. Ajude o nosso canal, se inscreva, deixe seu like. Ajude, glória a Deus, aleluia. Pregadores de rua, glória a Deus. Se você, glória a Jesus, ficou até aqui, que Jesus abençoe sua vida grandemente. Glória a Deus. Que Cristo Jesus tenha misericórdia de você, glória a Deus. Jesus nos ama, Jesus, cada um de nós. Jesus ama cada um de nós. Mas, porém, nós devemos, glória a Deus, entregar nossa vida para Ele. Glória a Deus. Como assim entregar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Venha para Jesus Cristo. Glória a Deus. Venha para Cristo. Jesus está voltando. Cristo Jesus está voltando. O Nazareno, o Deus que pode perdoar os meus e os teus pecados. Venha para Jesus. Se você ficou até o final, se inscreva, deixe seu like. Glória a Deus. Comente o que você achou dessa pregação, dessa reação. Glória a Deus, aleluia, nesse vídeo. Que Jesus abençoe sua vida grandemente. Glória a Deus. Jesus está voltando. Abra seus olhos. Abra seus olhos, irmãos, porque Jesus está voltando. Que Cristo Jesus abençoe sua vida grandemente. Glória a Deus. E até aqui, que Jesus abençoe. Glória a Deus. Amém. Tudo que é verdadeiro.